Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto, nosso encontro, é um assunto que traz muita satisfação, né? É um assunto também bastante importante, que é a satisfação e o compromisso no trabalho. Esse assunto, satisfação e compromisso no trabalho, faz parte da disciplina de comportamento organizacional. Vale lembrá-los, né, que todos os assuntos, né, vale lembrá-los, obviamente, que esses assuntos foram todos tirados do portal ENIAC. Todas as informações que aqui serão faladas foram todas tiradas do portal, né, e de todos os temas, né, da apresentação, do conteúdo do livro, do infográfico e assim por diante. Meu nome é Regina Tartarelli, sou professora do ENIAC há 13 anos, sou formada em administração, depois eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos, depois eu fiz um MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, depois fiz um mestrado, então hoje eu sou mestre em estratégias de negócios, e hoje aqui o meu objetivo é compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto que é tão importante para o dia a dia das pessoas e, claro, tão importante para a empresa. A minha carreira profissional sempre foi na área de gestão de pessoas, sempre trabalhando com desempenho e a importância, né, e dada a importância às pessoas dentro das empresas. Bom, então vamos lá. Como eu disse, né, o nome do assunto é satisfação e compromisso no trabalho, e realmente é um assunto que me traz muita satisfação em falar a respeito dele. Quando falamos de satisfação, essa palavra é uma palavra que remete a bem-estar, essa é uma palavra que remete à motivação. Então, a satisfação é uma palavra de tamanha importância para as empresas que se preocupam em que as pessoas estejam motivadas, se sintam felizes no seu ambiente de trabalho. Então, é sobre esse assunto que nós trataremos hoje. Bom, então, nessa unidade de aprendizagem, né, trabalharemos a satisfação e o compromisso no trabalho. É importante deixar claro aqui, né, vivemos em dias tão difíceis, né, com tamanha pressão, tanto no trabalho, pressão por metas, por desempenho, e falar da satisfação, dessa sensação, né, por parte do colaborador, é muito importante, porque se pararmos para ouvir outras pessoas, as pessoas se sentem muito insatisfeitas. Para falar da satisfação e o compromisso no trabalho, ele é um estudo, ele faz parte do estudo do comportamento organizacional. Então, o estudo do comportamento organizacional significa estudar as pessoas que ali estão e as empresas, através dos seus processos, do seus códigos de ética, da sua estrutura, da sua tecnologia. Então, quando falamos de estudar a satisfação e o compromisso no trabalho, significa a forma com que essas pessoas enxergam o ambiente de trabalho. O que será que a empresa tem feito por essas pessoas para que elas se sintam satisfeitas e comprometidas no ambiente de trabalho? O que será que o dono da empresa, né, tem feito para que as pessoas tenham essa satisfação, a motivação e o bem-estar no trabalho? Quando a gente fala de satisfação, eu não sei se todos aqui já viram uma revista, ela sai anualmente, que é as 150 melhores empresas para se trabalhar. Eu vou dar essa revista como exemplo. Quem será? Como é que será que a gente, quando pega aquela revista para folhear, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar essa revista, as 150 melhores empresas para se trabalhar.
Aquelas 150 empresas significa que os funcionários que ali estão relataram o quanto estão satisfeitos em trabalhar naquela empresa. Então, é um questionário que essas pessoas, esses funcionários, respondem dizendo o quanto estão felizes em trabalhar naquela empresa. Olha que coisa boa para o dono da empresa, né? Depois ficar sabendo que a empresa dele foi escolhida pelos próprios funcionários como uma das melhores empresas para se trabalhar. Significa que as pessoas que estão ali estão satisfeitas e comprometidas com aquele ambiente. Aí muitos devem estar pensando assim: ai, que bom seria se eu também trabalhasse num ambiente, numa empresa que eu me sentisse satisfeito, não é? Uma situação, é uma sensação muito boa. Isso desencadeia uma melhor produtividade por parte do colaborador, isso desencadeia melhores resultados para a empresa, ou seja, tudo de bom, né? Então, nessa unidade de aprendizagem, a gente vai falar do que é essa satisfação, o que é esse compromisso e analisar as influências desses dois elementos, que é a satisfação e o compromisso, no desempenho das pessoas. Uma vez que as pessoas se sentem satisfeitas, compromissadas com aquele trabalho, qual será o resultado? Qual será o resultado deste trabalho? Então, vamos lá. Bom, então aqui, né, apresentando o nosso portal, né, todas as informações, como eu disse, estão aqui. Então, a primeira, na verdade, a terceira, né, a BIM aqui traz para a gente um desafio. Esse desafio, neste momento, vai servir para que a gente reflita sobre esse assunto, mas não necessariamente precisamos responder e entregar, tá bom? Nesse momento é importante que a gente reflita, se alguns quiserem escrever também, mas não necessariamente entregar, tá bom? Então, vamos lá. Esse desafio, os desafios normalmente são assuntos muito atuais, muito contemporâneos, que nos levam à reflexão, né? Então ele diz assim: Hugh Aaron administrava uma pequena companhia de materiais plásticos que havia sofrido muito ao longo de 3 dolorosas recessões. E quem nunca, né, gente? Dolorosas porque em cada uma dessas ocasiões, Hugh teve que demitir pessoas altamente treinadas e motivadas. Olha que triste, né, gente? Um gestor, né, ou uma gestora, tendo que demitir pessoas altamente treinadas e motivadas. Olha que pena. Mas não tinha jeito, né? Era por conta da própria recessão. A demissão foi uma tarefa muito difícil, mas toda vez que os negócios melhoravam, os trabalhadores mais experientes já haviam encontrado outras colocações, ou seja, não dava nem tempo de serem chamados de volta, eles já estavam em outro trabalho. A perda desses funcionários, então, exigia que Hugh contratasse trabalhadores inexperientes, que atrasavam a velocidade necessária para que a empresa alcançasse níveis anteriores de eficiência, ou seja, aqueles colaboradores que estavam tão motivados e já treinados, capacitados, tinham a cultura da empresa, quando demitidos, já conseguiam se recolocar. E aí, mesmo que a empresa quisesse contratá-los novamente, já não deu mais tempo, porque eles já estavam alocados em outras empresas. Bom, mesmo aqueles que eram recontratados já haviam perdido alguma das suas habilidades anteriores, ficaram um pouco de rancor, guardaram um pouco de rancor por causa da demissão, enfim. Ficou tudo muito complicado, né? Então, na tentativa de se protegerem contra futuros cortes, à medida que se aproximava uma nova onda recessiva, eles diminuíam o ritmo da produção, a fim de retardar as demissões seguintes. Tal prática, no entanto, apenas acelerava a velocidade das demissões, contribuindo para a manutenção de um círculo vicioso, ou seja, não estava resolvendo muito. Bom, então, após eles estudarem algumas práticas comportamentais revolucionárias de companhias japonesas,
o Hugo introduziu mudanças importantes na empresa. Em troca de uma simples promessa de eliminação de futuras demissões, os funcionários concordavam em trabalhar em quaisquer períodos extraordinários que fossem necessários e foram treinados de modo interdisciplinar, ou seja, para trabalhar em qualquer tipo de tarefa. Qualquer auxílio adicional que fizesse necessário deveria originar-se de aposentados ou de estudantes universitários. Olha que legal. Bom, vamos lá. Os resultados foram além das expectativas. E olha o assunto que a gente vai falar hoje: satisfação. O orgulho era evidente, a rotatividade era mínima. Então, as pessoas se sentiam satisfeitas quando ele diz o orgulho era evidente. A rotatividade era mínima, ou seja, as pessoas não saíam, não eram demitidas. O moral disparou, ou seja, as pessoas voltaram a ficar motivadas. Os custos com seguros-desemprego, de uma força, desculpa, os custos de seguro-desemprego e saúde reduziram como consequência da manutenção de uma força de trabalho menor e mais estável. As atitudes também melhoraram, conforme ficou evidenciado pela vontade dos funcionários de realizar um esforço adicional e pelo sentimento de coesão no interior do grupo familiar. Olha quantas sensações e olha quantos sentimentos de pertencer. Então, a empresa foi em busca de melhorar aquelas demissões, né, aqueles cortes que tanto deixavam as pessoas, mesmo aquelas que eram convidadas a voltar, né, mesmo aquelas que eram convidadas a voltar, voltava, mas voltava com rancor, voltava ainda, enfim, com as certas mágoas, né, e aí, claro, acabava influenciando no desempenho, né. Acima de tudo, nenhuma demissão foi necessária nos 8 seguintes anos, apesar deles terem passado por 2 outras recessões. Olha isso, né? O que eles passam, né, por recessões é o que a gente, não diferente aqui de nós, também sofremos, né? Recessões políticas, econômicas, inclusive de saúde, né? Enfim. Então, tudo que eles passaram é o que normalmente as empresas acabam passando, mas encontraram uma forma de recuperar, né, a moral, a satisfação no trabalho. E, portanto, então, as pessoas que ali estão se sentem satisfeitas, né, estão se sentindo satisfeitas em trabalhar naquela empresa, naquele local. Bom, aí ele traz aqui algumas questões, né, para a gente identificar as ações que desfavoreceram a satisfação e o compromisso dos trabalhadores, é claro que foram as demissões, os cortes, identificar as novas ações, o que essa empresa fez para melhorar, né, e sugerir mais ações estratégicas para o futuro, já que ainda as empresas sofrem e ainda vão sofrer muito essas recessões que estão por vir. Então, aqui é um estudo de caso para se pensar, né? Então, a empresa passou por dificuldades, teve que demitir gente boa, gente excelente, os talentos, e depois, como uma tentativa de melhorar, né? Assim que ia melhorando, ia tentando trazer as pessoas, mas não mais com aquela satisfação que as pessoas sentiam, outras, inclusive, já estavam em algum outro lugar, em outra empresa. Então, a empresa resolveu, né, fazer alguma ação, né, ou algumas ações para voltar, né, e deu certo, né, então, para que as pessoas, então, voltassem a se sentir satisfeitas com o ambiente de trabalho. Bom, então está aqui o desafio, né, é de se pensar, né, isso acontece bastante, ainda bem que deu tempo, né, para que a empresa pudesse implantar ações para que as pessoas se sentissem novamente satisfeitas, né, se sentissem motivadas para melhorar o seu desempenho. Bom, e aí então eu trouxe, né, tem aqui esse infográfico que mostra justamente o que a gente acabou de ver ali no desafio, né? A satisfação e o compromisso no trabalho podem gerar um melhor desempenho,
acarretando melhores resultados. Eu sempre comento, né, nas minhas falas, né, que as empresas, quando elas adotam ações de melhoria, né, do desempenho do colaborador, ela não faz isso porque ela é legal e porque ela está preocupada com os colaboradores, nada disso. Ela está preocupada com o seu próprio desempenho, ela está preocupada em se manter, né, viva no mercado, ela está preocupada com o concorrente, ela está preocupada porque os desejos e satisfações do consumidor têm mudado, o consumidor está cada vez mais exigente, não é assim? Se ele não compra, se a satisfação, na verdade, se o desejo dele não for satisfeito em uma empresa, ele vai para outra. Se ele não for bem atendido numa loja, ele vai para outra, porque ele sabe que em outra os desejos dele serão satisfeitos, não é assim? Então, concorrência, tecnologia, o poder do consumidor está muito forte, né? Então, faz com que cada vez mais as empresas repensem. E claro, né, gente, como diz o desafio, as próprias crises, né? As crises econômicas, crises financeiras, inclusive de saúde, né, mundial, né? Enfim, então, e sem falar desse consumidor, que ele está cada vez mais exigente, ele quer sempre o melhor, ele quer mais qualidade, ele quer facilidade, ele quer melhor preço, ele quer mais qualidade. E ele sabe que se a sua empresa não fizer isso por ele, outra empresa faz. Então, o que, que a empresa faz, né? Muito preocupada com essa alta exigência, não tem um outro caminho, né? Não tem um outro jeito. Precisa se pensar de que forma que vamos também satisfazer os desejos do nosso cliente interno, que são os funcionários. Se a empresa não investir na satisfação desse cliente interno, que são as pessoas, se as pessoas não trabalharem, se a empresa não investir no ambiente no qual as pessoas que ali estão se sintam satisfeitas, assim como foi o exemplo que eu dei das 150 melhores empresas para se trabalhar. Quem teve a oportunidade, quem ainda não teve a oportunidade, né, de folhear essa revista, vai ver que são empresas que investem muito nas pessoas, investem milhões de dinheiro em treinamento, em capacitação, porque sabe que quanto mais investem nas pessoas, quanto melhor, quanto mais investem no seu ambiente, na sua estrutura, em sua tecnologia e também nas próprias pessoas, mais e muito maior será a satisfação, aumentando por parte das pessoas o compromisso delas no trabalho. Isso significa que pessoas satisfeitas, comprometidas com o trabalho, melhoram o seu desempenho e os seus resultados. E aí, como diz aqui, como mostra o nosso infográfico, à medida que as pessoas se sentem satisfeitas, comprometidas com o ambiente de trabalho, o seu desempenho e os seus resultados aumentam. Para quem isso é bom? Para todo mundo. Para quem isso é bacana, é o ideal. É uma relação positiva entre empresa e pessoas que ali trabalham. Então, todo mundo ganha. É muito ruim quando eu escuto as pessoas, né, dizendo que não querem trabalhar naquele ambiente, ou porque tem uma relação ruim com os colegas de trabalho, ou quando tem uma relação ruim com os seus próprios gestores, ou quando tem uma relação com os benefícios, né? Quando não há treinamento, quando não há valorização. As pessoas que ali estão acabam ficando, né? Acabam ficando porque precisam daquele trabalho. E aí, qual é o resultado disso? Uma tremenda insatisfação, porque essas pessoas, esses colaboradores não queriam estar ali.
e são obrigadas a estar, porque tem outros compromissos, tem, né, compromissos com a família, dívidas, e acabam, por fim, ficando. E aí, quando ficam se sentindo insatisfeitas com o ambiente de trabalho, muitas vezes acabam adoecendo. Então, a gente vê, né, muitas áreas, muitas empresas, pessoas trabalhando doentes. Então, aumenta os índices de absenteísmo, então as pessoas faltam a todo momento porque estão doentes, faltam porque não estão doentes, mas estão desmotivadas, vão ao médico, pegam um atestado médico, não é assim? E aí vai todo mundo mal, vai a empresa mal, vai o funcionário ruim, e aí no final, né? Qual que é a relação disso tudo que é ruim? É o baixo desempenho e o resultado ruim. Então, aquela empresa que precisa continuar competitiva no mercado acaba sumindo, deixando de existir. Então, o tema satisfação e o compromisso no trabalho é um tema estudado no comportamento organizacional. É o drone que fica sobrevoando a empresa, tentando entender se as pessoas se sentem satisfeitas e comprometidas no trabalho. Se não se sentem, através de pesquisas ou o próprio desempenho dessas pessoas, precisam melhorar. E aí eu repito, né? Não melhoram, não faz melhorar porque a empresa é bacana com os funcionários. Claro que não. É porque ela está muito preocupada em continuar competitiva no mercado. Ela está muito preocupada em fazer com que os clientes comprem dela e não do concorrente. Então, algumas ações são importantíssimas para manter a satisfação, o desempenho e, consequentemente, os resultados desses colaboradores, que vai desde medidas mais simples e menos onerosas para a empresa até medidas mais específicas para cada colaborador. É a retenção desses colaboradores que são vistos como talentos, como o próprio desafio disse, teve que demitir pessoas boas, comprometidas, já treinadas, provavelmente com a cultura da empresa já inserida no seu DNA. Olha que prejuízo. Então, é tão importante que as empresas se preocupem com esse tema, a satisfação e o compromisso no trabalho. De novo, reparem lá na revista. Para cada folha traz uma empresa. E reparem o quanto essas empresas têm investido nessas pessoas para trazer a satisfação e o compromisso no trabalho. E reparem mais uma coisa: reparem o quanto essas empresas que estão ali têm crescido. E repare mais uma coisa: veja que dificilmente a gente consegue vaga para trabalhar nessas empresas, porque as pessoas que ali estão satisfeitas. Tem cobrança? Tem. Opa, bastante. Deve ter muita avaliação de desempenho? Tem, deve ter bastante. Deve ter muito, tem que trazer muito resultado, o desempenho tem que ser elevadíssimo, sim, mas em contrapartida, com toda certeza, a empresa também faz ações que vai desde treinamento, que vai desde retenção de talentos, benefícios, salários e assim, carreira, né? Possibilidade de crescimento na carreira, novas responsabilidades e ascensão, podem ter certeza. Por isso que eu convido vocês, quem ainda não viu essa revista, vejam. Por que eu estou dando exemplo dessa revista? Porque o resultado é a pesquisa que é feita com os colaboradores dessas empresas e o quanto eles demonstram estarem satisfeitos e comprometidos no ambiente de trabalho, não é? Bom, então vamos lá. Falamos então do infográfico. Para complementar esse assunto, né? Para aprofundar esse assunto, temos também o conteúdo do livro, que é um capítulo de livros, pode ser também um artigo, que traz para complementar o assunto. Então, a satisfação no trabalho e o compromisso do colaborador com a organização tem sido alvo de muita atenção,
tanto para quem pesquisa o assunto, como também dos gestores, os donos das empresas. A receita de bolo já está dada, já está feita. É aquele bolo que, se você seguir a receita, você tem certeza que aquele bolo vai ficar bonito, gostoso, fofinho, porque já está mais do que comprovado, né? Pois acreditam que esses elementos têm uma relação moderada, positiva, com o desempenho das pessoas. À medida, então, que a satisfação atendida do colaborador tem uma relação direta com o desempenho. E claro que, se as pessoas melhoram o seu desempenho, se estão satisfeitas, os resultados organizacionais são maravilhosos. Então, é essa a receita do bolo. O dono da empresa que acha que o caminho não é esse, infelizmente, está fadado, num curto ou médio espaço, a deixar de existir, infelizmente, porque tantas outras que têm surgido aí, né? Tem cuidado muito, tem pesquisado muito, tem dado muita atenção a essa questão da satisfação e do compromisso no trabalho. Então, para aprofundamento do assunto, leiam o conteúdo do livro. Bom, ainda, né, continuando, nesse vídeo, que é a dica do professor, ele vai relatar o que significa a satisfação e o comprometimento e o impacto dessa satisfação e o comprometimento das pessoas, o impacto positivo que isso gera à empresa. Impacto positivo no sentido de trazer maiores resultados para a empresa, no sentido da empresa continuar viva, competitiva no mercado, forte, aquela empresa no qual os clientes queiram comprar os produtos dela e não dos outros. Bom, isso, né? É uma pena quem pensa o contrário. Bom, e aí então, continuando, né? Tem os exercícios que precisam ser respondidos. São 5 exercícios que precisam ser respondidos, são 5 exercícios, 5 alternativas, no qual você terá que responder e enviar. Então, por exemplo, aqui o primeiro ele diz assim: quem vem em primeiro lugar, clientes ou funcionários? Segundo Richard Branson, empresário britânico e fundador do grupo Virgin, se você começa com funcionários felizes e bem motivados, você está muito mais perto de ter clientes felizes. Ai, que linda essa frase. Então, com base nessa afirmativa, você pode afirmar que, aí vem aqui 5 alternativas, no qual você vai ler, pensar. Eu vou colocar aqui uma resposta aleatória, não significa que ela está certa, ok? É só para mostrar como se responder. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em próxima. Você deseja enviar sua resposta e avançar? Sim. Eu vou fazer isso com todas elas. Ó, a segunda pergunta. Considere as definições abaixo e assinale a alternativa que corresponde à satisfação no trabalho. Tá vendo aqui, ó, as 5 alternativas? Vocês deverão ler as 5 alternativas. Eu vou assinalar aqui qualquer uma, né? Vocês não, eu sim, só para mostrar como faz. E vou próxima. Deseja enviar sua resposta e avançar? Sim. Alguns estudos relacionam satisfação com lealdade do funcionário à empresa. Diante disso, Michael ou Michael se espantou com a manchete de jornal que dizia: uma nova pesquisa conduzida pela Society of Human Research Management descobriu que 75% dos empregados nos Estados Unidos estão procurando um novo emprego. Ele tomou um susto, né? Com base no trecho acima, então vocês vão pensar aqui nessas alternativas.
vai assinalar, aqui no caso é só um experimento, não significa que esteja certo, e vamos para a próxima. Você deseja enviar sua resposta? Sim. E assim eu vou fazer com a quarta questão, desenvolver maneiras de os colaboradores compreenderem como seu trabalho contribui para os resultados da empresa, percebendo com isso o seu papel e da sua equipe no alcance dos objetivos organizacionais, alinhado com a satisfação na realização dessas atividades. Está relacionado com. Então, você vai ler essas 5 alternativas, vai assinalar, novamente eu coloquei aleatoriamente, vai assinar aqui próxima e sim, desejo. Aqui as 5, tem aqui um trecho, vocês também vão ler novamente, vão assinalar, eu assinalei aleatoriamente e vou enviar. Confirma o envio das respostas? Sim, pronto. Ele já vai mostrar para a gente, uma a uma, onde nós acertamos, onde nós erramos. Bom, você não precisa necessariamente responder as perguntas antes. Pode deixar para o final, porque ainda temos por ler o na prática. O na prática também, normalmente vem um case de uma situação que ocorreu, né? Veja como a satisfação no trabalho influencia nas atitudes das pessoas. Então, Tiago trabalhava como policial quando adoeceu, foi afastado do trabalho por um tratamento psiquiátrico, por apresentar comportamentos agressivos, repentinamente chutava portas, gritava com as pessoas, entre outros. Ele precisou mesmo de um tratamento, né? Em uma conversa com a psicóloga, Tiago disse que seus valores individuais eram divergentes daquele local específico. Então, ele estava dizendo, Tiago, lá para a psicóloga, que os valores dele eram diferentes dos valores lá do trabalho dele, pois ele julgava que as pessoas dali não estavam apresentando comportamento ético com a sociedade. Olha isso, gente, olha que coisa de se pensar. Por exemplo, extorquindo dinheiro para algumas pessoas que não fossem presas. Olha isso. Isso diminuía sua lealdade com o trabalho, a ponto de querer deixá-lo. Por isso que o Tiago, então, adoeceu, né? Porque os valores dele, então, eles não batiam com o local de trabalho, por isso ele adoeceu. Foi o que fez, após muito refletir, sofrer e se desgastar, pois percebeu que não possuía uma identificação social com aquele local. Olha que situação, gente. Quantos de nós não sentimos essa identificação com o nosso local de trabalho? Quantos de nós não sentimos essa identificação? E aí, quando nós não sentimos, olha o que aconteceu com o Tiago. O Tiago ficou doente, teve que se afastar, teve problemas psicológicos, teve que fazer tratamento. Quantos de nós não sentimos isso? E aí o que acontece? Conseguimos sentir a satisfação no trabalho? Nunca. E o nosso compromisso com o trabalho diminui muito, porque não nos sentimos satisfeitos com esse trabalho, que foi o que aconteceu com o Tiago. Quantos de nós, né? Quantas situações assim ocorrem? Quando isso ocorre, o meu compromisso é quase nada com o meu ambiente de trabalho. E é ruim tanto para mim, que adoeço, né, por problemas psicológicos, tenho que me afastar, fazer tratamento. Às vezes são danos que correm para a vida toda. E é ruim para a própria empresa, né? Porque tem funcionários doentes, desmotivados, pessoas que não querem estar ali naquele ambiente. Então, é muito importante que a empresa, gestores, se preocupem com essa questão da satisfação. Porque como as pessoas se sentem satisfeitas está relacionada diretamente com o seu desempenho. Então, tá aí o caso do Tiago também para a gente refletir. E aí, né, para aprofundar, para ampliar o meu conhecimento acerca desse assunto, eu trago aqui para vocês um artigo que fala
a relação de comprometimento organizacional e da satisfação no trabalho de funcionários públicos municipais. Então, esse artigo, né, ele teve o objetivo de analisar a questão do comprometimento da empresa com a satisfação das pessoas. Será que com a satisfação dos funcionários das prefeituras municipais? Então, é um tema muito interessante. Se você quiser ler tudo isso e deixar para responder os exercícios no final, fiquem à vontade. Então, esse assunto, o assunto que foi abordado hoje, é um assunto de suma importância para o estudo do comportamento organizacional, porque à medida que a empresa tem acesso aos problemas de insatisfação, de desmotivação, cabe a ela, se quiser continuar competitiva no mercado, cabe a ela adotar ações de melhoria para que esse cenário se modifique, melhor para ela sempre e melhor para os colaboradores. Espero que tenham gostado desse assunto. Muito obrigado e até um próximo encontro. Tchau, gente!